Excelente noite, meus amigos. É uma alegria muito grande recebê-los mais uma vez para mais uma palestra aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles, a casa nova ainda, né? Pouco conhecida do nosso público, mas que aos poucos vai sendo descoberta por aqueles que querem estudar o Espiritismo. Eu sou João Edson Alves, atualmente presidente aqui da casa, e hoje temos a alegria de receber para fazer a palestra da noite um amigo de muito tempo, um conselheiro da federação, uma pessoa realmente por quem nós temos uma admiração muito grande. Aliás, eu diria até o responsável por nós termos esse espaço como está aqui. Porque tinha uma parede bem no meio e a sugestão de tirar essa parede foi dele, né? O sócio será apresentado daqui a pouco. O tema que ele vai trabalhar hoje é o tempo de Deus. Antes, alguns avisos. Nós temos um calendário de atividades. Para vocês estão aqui, vocês já viram, tem um painel, mas como a palestra vai para o público geral, né, para que eles vejam também e aproveite de acordo com a sua disponibilidade para vir nos visitar. Quarta-feira, por exemplo, tem grupos de estudos das obras básicas e grupo dos princípios básicos. As obras básicas, na verdade, começamos, óbvio, com o Livro dos Espíritos, e tem também os princípios, aqueles que estão começando, querem conhecer o Espiritismo. Isso na quarta-feira. Hoje, quinta-feira, 19 horas, nós colocamos lá no painel, se vocês observaram, começa, já tem equipes para fazer atendimento fraterno. Então, entre 19 e 20 horas, tem um grupo de pessoas que ouvem aqueles que têm uma problemática, querem contar alguma coisa, desabafar, enfim, né? Começa às 19 até às 20 horas, tá? A partir de 20 horas, então, a palestra, e já vimos também que as crianças já começaram a aparecer, né? Que bom isso, né? Evangelização ocorre juntamente aqui com o período de palestra, dos 3 aos 12 anos, na quinta-feira. Ao final, os passes, e antes também da palestra, a biblioteca fica funcionando e a livraria também fica funcionando, tá? Aos sábados, eu quero fazer uma meia-culpa de perdão para o Fernando, eu acabei esquecendo de dizer que sábado tem sim o planejamento para a juventude espírita, dos 14 aos 21 anos. Hoje é dos 3 aos 12, dos 13 aos 21 anos, no sábado, tá? Juventude espírita. Aqueles que quiserem trazer seus filhos aí para estudar conosco serão muito bem-vindos. E no sábado também, às 20 horas, é uma primeira atividade online que nós temos. Temos duas. No sábado, das 20 às 21h30, tem um grupo de estudos das obras clássicas do Espiritismo. Está começando, a primeira obra escolhida foi justamente Camille Flammarion, que foi um grande amigo de Allan Kardec. Tem obras belíssimas, e o que a escolhida foi Deus na Natureza. Muito interessante esse estudo também. E domingo é o segundo estudo pelo Zoom. Às 20 horas, tem o Grupo Allan Kardec, de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. Nós pegamos a revista Espírita, são todos aqueles 12 anos, e pensamos tópicos de janeiro, de todos os anos, depois de fevereiro, todos os anos, e assim vai. É um estudo que não termina nunca, porque tem material para, não diria para sempre, mas para muito tempo. Ditos os avisos, vamos apresentar então o nosso palestrante da noite. Sóstenes Carvalho Cornélio. Ele é engenheiro civil, natural de Guadalupe, no Piauí, onde nasceu no dia 13 de agosto de 1968. Conheceu o Espiritismo em 1994, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, através de amigos espíritas. Vinculou-se àquela casa, né, a Centro Espírita Francisco de Assis, onde se tornou trabalhador. Ficou 30 anos lá naquela casa. A partir do ano 2000, foi presidente daquela instituição, diretor doutrinário, expositor espírita, coordenador de grupos de estudos e renome mediúnica também, e membro do conselho. Na União Regional Espírita 13ª Região, que é daquela área lá de Foz do Iguaçu, ele foi presidente no período 2004 a 2008 e reeleito para 2010 e 2012. Ele é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná desde 2012 também. E foi designado em 2012 como diretor do Departamento de Unificação da FEP. Ocupa esse cargo até hoje. É um setor, uma área que se encarrega de reunir todas as lideranças do Paraná todo, fazendo um trabalho muito interessante. E atualmente está vinculado ao Centro Espírita Sol de Assis, aqui em Curitiba,
onde ele coordena grupos de estudos e colabora com a divulgação doutrinária da casa também. Antes da prece inicial e passar a palavra para o sócio, só dizer, eu comentava com ele, tem muita semelhança o surgimento do Sol de Assis e essa casa. Se vocês olharem, compare o histórico. Na página do Sol de Assis tem um histórico da instituição e a nossa também tem um histórico. Compare para vocês verem que interessante. Muito semelhante aí as razões, os motivos que fizeram surgir essas duas casas. Eu convido então a todos para que façamos uma oração de agradecimento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse lar que nos acolhe tão amorosamente, para ouvir falar de Jesus, da doutrina dos Espíritos, para receber as instruções que nós tanto necessitamos para superar as dificuldades desses dias tão turbulentos. A doutrina tem todas as respostas e hoje ouviremos algumas dessas verdades consoladoras que nos animam, nos encorajam e nos colocam em melhores condições para enfrentamento das dificuldades que todos nós passamos no nosso dia a dia. Pedimos-te, Jesus, as bênçãos para todos nós, para o nosso expositor, para aqueles que nos acompanham, para que nós consigamos, Senhor, continuar sentindo a Tua presença em forma de saúde e de muita paz. Abençoa-nos, Jesus, permanecendo conosco hoje e sempre. Que assim seja. Sócios, por favor. Que alegria ver a casa depois da reforma, porque aqui estivemos dando uma olhada na casa, ficamos gratamente surpresos com o esforço que vocês fizeram. Nós, às vezes, chegamos numa casa espírita, em algum momento da nossa vida, numa casa que já existe, mas a oportunidade de fazer a casa desde o começo é ímpar. Então, que a equipe realmente se mantenha em paz, feliz, unidas, nos sobressaltos, nas alegrias, nas dificuldades, para que a casa, seja fortificada. É mais um ponto de luz que a espiritualidade encontra aqui, e agora, fisicamente, a casa está pronta. Espiritualmente, certamente encaminhada, mas que ela seja construída no coração de vocês, trabalhadores. Que vocês tenham essa felicidade de aqui trabalhar para o nosso Mestre Jesus e a doutrina espírita. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de Deus, do tempo de Deus. Porque já nos dizia o Eclesiastes, todas as coisas têm seu tempo e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Se vocês fossem questionados há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e se alguém dissesse, vocês estarão em uma casa espírita que não existe, vocês se reunirão para construir uma casa espírita, será que vocês acreditavam nisso? Será que ou será que estava escrito que neste tempo vocês estariam aqui? Então, todas as coisas estão prescritas para Deus. Nós é que não sabemos. Porque o que nos é dito aqui é que tudo, absolutamente tudo que passa debaixo do céu, tem um termo e que está prescrito. Um termo é um documento. É um documento onde são colocadas ali cláusulas, regras de comportamento, opções, apesar do nosso livre-arbítrio. Mas é algo que diz, olha, a sua vida vai ser assim. Se você seguir as regras, chegará até o fim de acordo com o que está prescrito. Esta casa nasceu. Ela tem muitos anos pela frente.
Mas já existe um termo no plano espiritual do que se espera desta casa. E vocês assinaram esse termo neste momento. E aí vamos caminhar. Porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, aquelas cláusulas prescritas debaixo da espiritualidade, elas serão executadas. Portanto, a nossa vida, segundo Eclesiastes, e na nossa vida, todas as coisas estão descritas. Há um termo. Mas a questão é, por que é que a gente não faz então o que tem que fazer? Ou por que é que a gente é tão ansioso pelo dia de amanhã? Se eu soubesse, se eu tivesse acesso a esse termo, bom seria se semanalmente a gente tivesse uma audiência com Deus e dissesse: Senhor, como é que foi minha semana? Fiz tudo certinho? Não sei, né? Mas nós não temos esse acesso, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas nós aprendemos isso na nossa vida. Portanto, existe uma prescrição feita pela divindade acerca da nossa vida. E que na página 27 daquele termo vai acontecer alguma coisa na minha vida. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, uma coisa decepcionante. Não importa, mas se Deus disse que naquele momento, naquele dia, naquela hora, terei eu de passar por alguma coisa que talvez eu não esteja esperando, ou terei eu que aceitar algo que eu estou muito esperando e não vai acontecer, é porque é para o meu bem. Porque o tempo de Deus é bem diferente do nosso. Mas alguém pode dizer, então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Eu não posso escolher pelo que passar, o que passar? Claro que pode. Porque dentro do nosso livre-arbítrio existe a orientação e a razão divina também, que é a consciência. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E é lá que a gente se orienta por aquilo que está escrito no viver da minha reencarnação. Mas sigamos o raciocínio para que a gente possa falar um pouco sobre o tempo de Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, no item 24, capítulo 5, existe uma passagem intitulada A Desgraça Real. Pelo nome a gente já se assusta, né? Que desgraça pode ser real, né? Diz Allan Kardec: dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo ao bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, Allan Kardec nos chama a atenção para a desgraça real. Porque quando se fala em desgraça, nós entendemos que são coisas ruins. E de fato, mas como é que eu posso julgar que uma coisa é ruim se naquele momento ela pode aparentemente ser uma coisa boa? É esse o raciocínio. Por isso ele diz, se alguma coisa está me acontecendo na minha vida nesse momento, e que primeiro eu acho que isso é bom, é ditoso o acontecimento, mas que mais adiante vai me trazer consequências funestas, isso não é mais desgraçado do que algo que aparentemente é ruim, mas que depois vai me deixar bem? É disso que nós estamos falando. E aí, trazendo para nossas vidas, quantos fatos, quantos momentos que naquele exato momento que estava acontecendo, eu fiquei triste por a minha vontade não ter sido realizada, por o meu desejo não ter sido realizado em qualquer campo da minha existência, seja pessoal, material, financeiro, profissional, pessoal, emocional.
E eu fiquei triste, acabrunhado, e falei, Senhor, esqueceste de mim? Mas que passado, dias, semanas, meses, anos, e eu pensando e disse, como foi bom aquilo ter acontecido daquele jeito. De outro lado, em contraponto, aquilo que me trouxe muita alegria e que eu vibrei, mas que mais adiante trouxe uma consequência não muito boa. Portanto, o que está escrito na nossa existência, muitas vezes, não vai atender aos nossos desejos e caprichos. Essa é a desgraça real. Quando a gente muito quer algo e que isso não acontece, nós devemos orar a Deus para compreender o porquê de estarmos passando por isso. Ou, por outro lado, quando nós não esperamos e chega uma coisa boa, e a gente também tem que agradecer. Portanto, o acontecimento por si só, ele pode até ser bom, mas talvez não seja bom mais adiante. Daria essa consequência, essa felicidade que é uma infelicidade. Porque Deus é que sabe o tempo do acontecimento e das coisas da nossa vida. E porque isso está prescrito lá naquele termo existencial. E aí na questão 241 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? E aqui a nossa vinculação com a temática é a respeito do que é tempo. A resposta é, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que nós, ou que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então vejamos, os espíritos têm noção disso, da vida, do presente, do futuro, do passado? E Allan Kardec nos traz o seguinte, que eles têm acesso sim a coisas que nós não vemos. Acontecimentos, consequências, coisas que estão ao nosso redor. Mas eles não avaliam os fatos e acontecimentos de nossas vidas, eles espíritos de nossas vidas, pelo olhar puramente material que nós avaliamos. Desse modo, muitas vezes, aquilo que a gente muito quer para a nossa existência material não será boa para a existência espiritual. Ou aquilo que nos chegou, que nós também não queremos, vai ser bom para a nossa vida espiritual. Nesse sentido, a espiritualidade ela vê além do que nós. Muitos de nós, se nos elevarmos através do conhecimento espiritual, nós passaremos a entrar a ter posse deste conhecimento e analisar tudo o que nos acontece, não só pela vida material, mas também pelo plano da espiritualidade. É a elevação dos espíritos. E fecha Kardec dizendo que depende da elevação deles. Não são todos que têm esse entendimento. Da mesma forma que nós, se não tivermos nenhuma elevação, o julgamento dos fatos e acontecimentos da nossa vida será a partir apenas da vida material. E aí a gente pode entender que a gente foi abandonado por Deus, que ninguém gosta da gente, porque nada de bom acontece, porque a coisa é ruim, porque isso. Então, o nosso entendimento passa a ser curto. Nós mensuramos apenas o dia de amanhã. Nós mensuramos apenas este ano. E não a eternidade. E não nos elevamos a ponto de compreender que o tempo de acontecimento das coisas pertence mais a Deus do que a mim. Porque o planejamento reencarnatório foi feito com a concepção de Deus. Eu posso ter pedido muitas coisas, mas ele pode ter dito, devagar, meu filho. Vamos realizar algumas coisas primeiro para que você resgate
algo do passado ou para que você invista no presente, mas de uma forma tranquila. No momento certo, acontecerá algumas coisas que você tanto deseja. Ou, se não está acontecendo, é porque não chegou o momento. E aí, Allan Kardec continua na questão 243, né? Dizendo o seguinte: a resposta é: à medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. O nosso estado de inferioridade momentânea ainda não permite nós nos entendermos os desígnios de Deus acerca da nossa vida. Por mais que a gente o ame, por mais que a gente ore, por mais que a gente reze, por mais que a gente acredite ou não acredite, o que está nos reservado passa pela decisão dele. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Quando é que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio? Quando a gente teima. Porque até alguns últimos momentos, ele tenta nos encaminhar através do nosso anjo guardião, dos benfeitores, para o caminho do bem, para aquilo que vai fazer bem para a gente. Às vezes a gente está tentando, batendo tanto numa porta, que essa porta não se abre, seja ela qual for, e a gente vai, chega um momento que o pai diz: tá bom, filho, entra. E você entra e não é aquilo que é para você. Ou a outra está aberta, a porta larga, a porta estreita, né? A gente quer muito a porta larga, mas a porta estreita está ali, muitas vezes por uma decisão que eu não quero tomar, mas que é necessária, eu não consigo entrar. Desse modo, o que há da parte de Deus reservado para nós, ela chegará no tempo certo. Porque o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Desse modo, somente quando a gente se integrar à divindade cada vez mais, nós entenderemos os objetos, os planos da providência divina em nossa existência através desta existência, através das pessoas com as quais eu convivo, do meu trabalho, da minha religião, seja ela qual for, ou não religião, da vida. Portanto, cada vez que eu me aproxime da divindade que há dentro de mim, o Espírito descortina o seu futuro. E aí nós passamos a compreender, sim, existem muitas coisas boas nessa vida, né? Coisas que eu não estou enxergando, mas que momentaneamente eu estou julgando que sejam ruins, porque a minha visão é curta, apenas pelo lado da matéria. Mas quando eu passo a compreender o lado espiritual da existência, eu vivo desde já a vida espiritual aqui. Como assim? Preciso morrer para viver a vida espiritual? Não. Tendo o entendimento do que seja a vida espiritual, eu vivo muito melhor. Porque eu me preparo, eu me fortifico para os embates do dia a dia da vida. Eu me fortaleço para as soluções aos problemas que a vida me desafia. E aí eu vou tendo paz. Por melhor que esteja a minha vida, por pior que ela esteja, eu me levanto e vou em busca de melhorar. Se está boa, eu agradeço. Se está ruim, eu vou em busca de melhorar. E assim a vida passa a deslizar até o momento em que nós cumpramos esse plano prescrito debaixo dos céus para a nossa existência. Mas para que entendamos o que seja tempo, vamos a essa obra Memória e o Tempo, que é uma obra muito boa, bem complexa, mas muito interessante, aonde o autor, que é Hermínio de Miranda, ele faz um tratado sobre o que seja memória e tempo. Nós pegamos só um trechinho para trazer a nossa reflexão, que é: o que é o tempo? Tempo, segundo o autor, é a realidade que transcende nossas limitações espaciais. A divisão presente
passado e futuro é meramente didática, destinada a reduzir a termos compreensíveis uma realidade que, sob muitos aspectos, ainda nos escapa, mas que parece contínua e simultânea. Então vamos lá. Estamos falando de Deus, de vida e de tempo. O que é o tempo para nós? O tempo para nós é um relógio, é um dia da semana, é uma semana do mês, é um ano, né? O tempo para nós são os minutos e as horas. Desse modo, nós vivemos desenfreadamente numa corrida contra o tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levantar, eu estou perdendo tempo, eu não sei o quê, já passou a semana. Isso é normal e natural da existência material. É uma referência. Já pensou se a gente não tivesse referência de tempo? Aí ninguém ia fazer nada, nem ia levantar da cama, nem ia fazer comida para ninguém, nem para os filhos, nem para o marido, nem para o marido ia ajudar a esposa, enfim, ia ser uma bagunça geral. Mas o tempo é uma referência da vida material e que a gente precisa tê-la. Porém, quando a gente sai da vida material, o tempo é outro. Não existe o tempo como temos aqui do lado de lá. Não existem, referências numéricas. O que existe é noção. Os espíritos mais materializados, quando desencarnam, eles ficam ainda vivendo o tempo lá. Dias, noites, hora de comer, hora de dormir. Mas quando há uma evolução em relação ao entendimento espiritual, nós nos libertamos disso. Olha que beleza, não vai ter mais segunda-feira para trabalhar, não vai ter mais o feriado, né? Não, a vida lá não tem nada a ver com essa. Terá se a gente ficar com a mente ainda presa à vida material. Mas o que o Hermínio de Miranda está falando aqui, que nós queremos ressaltar, é que presente, passado e futuro é uma coisa só. E que para nós é uma limitação espacial. Portanto, quando nós voltarmos à pátria espiritual, deixemos para trás esse apego ao momento, ao tempo, à ansiedade, a isso. Não, a gente passa a recuperar essa integralidade do ser espiritual. E se, em vez da gente esperar para desencarnar, a gente não trouxesse isso para a nossa vida hoje? Mas como assim? Eu não vou mais seguir as obrigações do mundo? Não, vamos. Mas sem ansiedade, sem as preocupações. Porque os dias e as horas nada mais são do que simplesmente necessários para a gente compreender a realidade agora. O meu hoje agora é fruto do que foi ontem. E o amanhã será fruto do que é hoje. Então, qual é o principal momento que eu tenho que me preocupar? É com agora. E isso está relacionado com o tempo de Deus. Por quê? Porque voltemos aos nossos objetos de desejos, aos nossos anseios, às nossas vontades. Quando essas coisas todas nos tiram a paz, porque não estão ocorrendo do jeito que a gente quer, porque as coisas que eu busco não me chegam, ou porque as coisas que eu não quero me chegam, no tempo, isso dissolve, isso some. Porque eu estou passando e vivendo aquilo que preciso viver, ou eu mereço aquilo que estou vivendo. Mas se essa situação não me agrada, então não tem nada a ver com Deus. Nada. Tem a ver comigo. Porque o que Ele quer para mim é o melhor. O tempo que as coisas vão acontecer na minha vida, no plano divino, já está lá. Eu é que tenho que ser inteligente e pensar, posso melhorar? Posso, vou em busca. Mas sem a ansiedade das horas e dos dias, porque nós temos todo o tempo do mundo. Somos espíritos. Desse modo, é bom que nesses momentos de sofrimento, de decepção com as coisas do mundo, nós sairmos um pouco dessa
cápsula do tempo terrestre e elevarmos a nossa mente ao tempo do Espírito, que não há tempo. É o estado de alma desse momento que vai me fazer com que eu esteja em paz ou eu esteja aflito. Seja qual for o estado em que eu me encontre, Deus está presente. Ele vai trabalhar para que isso melhore e ele vai trabalhar para que isso se mantenha. Porque a vontade de Deus em nossas vidas é que a gente seja feliz. E aí a obra que dá o nome dessa palestra, né, que eu recomendo que vocês leiam, é a obra titulada O Tempo de Deus. Raul Teixeira, o Espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, ele vai tratar dessa temática de uma forma brilhante. Nós aqui ampliamos um pouco essa temática, mas a base está lá. E é ele que diz que o tempo é paciente. Ele vê os episódios ou os eventos das nossas vidas com uma santa calma. Façamos um link entre o tempo espiritual e o tempo material. Qual dos dois é paciente? O tempo do espírito. Então, por que é que a gente olha para o impaciente que está ali no relógio? Aquele é para este mundo, para as nossas obrigações. Mas quando a gente sair do alcance das obrigações materiais, ou quando alguma coisa que eu estou fazendo na minha existência não está de acordo com o que eu estou querendo, olhemos para o tempo do Espírito. E o tempo do Espírito é o tempo de Deus. São aquelas coisas que a gente precisa pensar. Pai, não está do jeito que eu gosto, mas o Senhor, dá uma olhadinha para o seu filho e rezemos, nosso anjo da guarda. Mas saibamos esperar isto. Porque o tempo do Espírito, ele é paciente. Os benfeitores espirituais esperam. Os espíritos esperaram por essa reforma. E estão esperando por vocês. Estão investindo nos trabalhadores desta casa, nos dois planos da vida. Mas há um trabalho a ser feito no relógio. Há algumas semanas ainda, meses, para que esta casa esteja cheia. Por quê? Há uma paciência do lado de lá. Há um investimento que deve ser sentida, vivida pelo lado de cá. E aí, continua Camilo, ninguém reencarna na Terra sem que seja para atender a uma bem urdida programação da divindade, traçada a partir das exigências da lei de causa e efeito, tendo em vista as necessidades de aprendizagem e inovação de cada um. Portanto, aquele termo do Eclesiastes que está prescrito entre debaixo do céu e da terra, está escrito nele a bem urdida programação reencarnatória. Nossa existência não é à toa. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, está programado. Mas o nosso livre-arbítrio vai nos conduzir. E se escapar aqui, volta ali. E se não conseguir, volta que consegue. E é isso que nós precisamos compreender, que estamos aqui com programações, muitas vezes esquecidas por nós. Mas, qual foi a lei que foi utilizada para que a programação, para que o termo fosse prescrito? A lei de causa e efeito. O que nós precisamos, a família que precisamos, o trabalho, o corpo, a cidade, a vida. De modo que nós não somos seres perdidos, estamos ao léu, por mais que algumas pessoas estejam. Nós temos essa prescrição reencarnatória e está lá na mesa de Deus. E todo dia ele passa. Meu filho, tá bom. Não, meu filho, tá ruim. Esse fato aqui, você está achando que é ruim? Calma, paciência. Daqui a um mês você vai ver que é bom. Isso aqui, está feliz com isso? Pense bem, é isso mesmo? Reflita, porque o que é bom hoje, amanhã pode não ser. E se a gente não se ligar,
no tempo do Espírito, se a gente só olhar a vida como os acontecimentos com a referência do mundo, a gente se perde. E aí pode até ser que a gente seja feliz, mas as bases da felicidade não são duradouras, né? E aí continua o Espírito. Defina-te com o celeste amigo da Galiléia enquanto é hoje. Ele nos traz a referência para nos levar ao tempo de Deus. Empreende lutas sem desespero, sem patológica ansiedade, mas com a tranquilidade das fiandeiras e a paciência dos pescadores, que trabalham fio a fio, que preparam isca a isca, respectivamente, até que obtenham a abençoada arte ou o abastado alimento. Não é todo mundo que está preparado para ir pescar. Primeiro que você não vai lá e acha o peixe. Você pode voltar sem ele. Mas é o ato de ter o peixe que é gostoso na pescaria. Eu não sou pescador, né? Já digo. Mas quem é sabe que não é necessariamente trazer o peixe, sim o ato de ali estar, preparar a isca, jogar, retirar, conversar. Se o peixe vier, ótimo, é o prêmio. Se não, passa na peixaria e leva o peixe para casa, né? E não precisa falar para ninguém que não pescou. Da mesma forma, são as fiandeiras. Quando a gente olha aqueles coeiros, né? Esse é o nome. Aqueles pano de prato, aqueles vestidos, a gente olha assim, nossa, isso é caro. Se não foi feito lá naquele país distante, nas máquinas, que aquilo é que é barato, se foi feito realmente por uma fiandeira, leva-se meses para fazer uma toalha. E aquilo é uma coisa construída. Isso é a vida. Então, essa ansiedade patológica que a gente tem de que tudo se realize o mais rápido possível na nossa vida, ela é do mundo. Às vezes as coisas estão sendo preparadas do lado de lá. Às vezes as coisas estão sendo construídas, né? Às vezes vai demorar um tempo. Mas quando chegar, chega completa. Desse modo, nós temos que ter a referência divina. Nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esta é a receita do celeste amigo. Busquemos o reino de Deus. Tudo mais será acrescentado. E a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É olhar para Jesus e fazer uma prece? Também. Mas além, é compreender a justiça divina. É compreender a existência perante Deus. É compreender o tempo de Deus. É compreender que se na minha vida algumas coisas não estão da forma que eu gostaria de estar, aí também tem justiça de Deus. A justiça divina é diferente da justiça dos homens. A justiça divina, ela nos alcança através da sua misericórdia. Coisas que a gente nem merecia são nos apresentadas por dádiva e misericórdia de Deus. E coisas que a gente merece, às vezes não nos alcança. Coisas que passam antes de nos alcançar pela justiça de Deus. Não. Meu filho não está preparado para passar isso. Deixa para depois. Não, agora ele está preparado. E é Deus, então, que regula. Isto é a justiça divina em nossas vidas, né? E Emmanuel fala, no Vinha de Luz, no capítulo 65, uma reflexão que eu trago muito na minha vida. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo. Cessando as vozes, prestemos bem atenção nessas duas palavras. Da inadaptação à vontade divina. E evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Alguém sabe aí qual é a vontade divina em vossas vidas? A gente queria saber, né? Mas a gente não sabe, mas a gente desconfia.
Porque a vontade de Deus é aquela que me leva para a felicidade. Toda vez, ou quase toda vez, que eu me afastar da vontade de Deus em minha vida, eu estou me aproximando do sofrimento. Porque se eu acredito que Deus me criou e me ama, Ele tem uma vontade para mim. Se eu acredito que existe uma programação reencarnatória, eu desconfio que tem coisas que eu vou passar, que eu mereço, tem coisas que eu acho que eu não mereço, mas também tem coisas boas. E se eu acredito que há um termo prescrito debaixo dos céus para a existência da minha vida, eu também tenho fé. Desse modo, eu preciso me adaptar à vontade de Deus. E a vontade de Deus passa pelo bem, pelo amor, pela paciência e pela paz. O exercício da paz, da ciência da paz, dá trabalho. Porque ter paz, muitas vezes, é silenciar diante das ofensas. Ter paz, muitas vezes, é se recolher, fugir de confusões, de ofensas. Não querer defender a honra, que é tudo que a gente não precisa nesse mundo, porque a honra está ligada ao nome, à profissão, à casta, à família. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ensinamento do Cristo. Toda vez que eu me afastar da vontade de Deus, eu trago desarmonia perante as leis eternas, por conseguinte, perante a minha existência. Então, se eu sou daqueles que vivo sem paz e desarmonizado, eu preciso compreender que eu estou me afastando da vontade de Deus. Então, eu procuro saber o que é que eu estou fazendo errado perante a lei divina. Que escolhas eu estou tendo, ou que eu não estou escolhendo, que está tirando a minha paz. E aí eu vou, compreender o que Deus quer para mim. E aí, lá em Isaías 40:31, nos diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso nos diz o seguinte, que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente espera no Senhor, as nossas forças se renovarão. Quando a gente se afasta da vontade de Deus, do que Ele quer, a gente se cansa, a gente cai. Nós nos cansamos, ficamos exaustos, perdemos a nossa paz. Então estão aí os indícios de que eu posso estar ou não fazendo a vontade de Deus em minha existência. E a vontade de Deus é aquela pela qual eu devo buscar para que a minha reencarnação tenha paz. E aí, meus irmãos, vamos compreender o que é felicidade. Porque se Deus, no seu tempo, quer que eu seja feliz, por que essa felicidade ainda não chegou? O que eu mais quero é que essa felicidade chegue na minha vida. Eu e todos nós vivemos para ser felizes, buscamos isso. Então nós sabemos que tem um tempo para as coisas acontecer, nós falamos que existe uma programação reencarnatória, nós falamos que para ter paz precisamos nos adaptar à vontade de Deus, ainda que a gente não tenha clara, mas a gente, no fundo, a gente desconfia o que é a vontade de Deus nas nossas vidas, através da família, através do trabalho, da sociedade. Allan Kardec, então, pergunta, qual é a receita de felicidade, então? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Em outras palavras, para alguns, ter um carro simples é uma felicidade. Para outros é uma tristeza, porque eu gostaria de ter uma Ferrari. Para uns, ser bonito nesse mundo fisicamente
é uma felicidade. Para outros é motivo de tristeza. E assim vai. Para alguns, ter um rosto. Recentemente, eu vi o depoimento daquele ser que perdeu toda a sua face e teve um rosto transplantado. Então, ele disse, eu só queria ter um rosto. Não era mais o dele. Mas ele estava feliz. Porque foi dado um rosto que não é dele, mas que ele está feliz. Olha o que é a felicidade em alguns casos. E nós temos um rosto, né? Que a gente pode se olhar todo dia ou não. E esta criatura, não sei se é na Alemanha, nos Estados Unidos, bem, enfim, é alguém que está por aí, que teve o rosto transplantado, ele só queria ter novamente um rosto. Não importa. Então vejamos que o que basta para a felicidade de um constitui muitas vezes a desgraça do outro. Mas o que Allan Kardec pergunta é o seguinte: em que patamar todos estarão felizes? Que é o que interessa. E eu vou dizer aqui 3 coisas. Cada um avalie se essas 3 coisas você já tem. Se tiver, considere-se feliz. E ele diz então: com relação à vida material, é a posse do necessário. Primeira coisa, né? Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Segunda coisa. E a terceira é a fé no futuro. Então vamos analisar. Todo mundo aqui tem a posse do material, do necessário? Tem uma casa, uma comida, uma roupa, um meio de trabalho, transporte, saúde, enfim. Está todo mundo bem? Pelo menos vivendo? Se tem, considere-se feliz nessa terra. Porque muitos não têm. A vida moral, a consciência tranquila, pula. Pula que a gente não chegou ainda. Né? É a segunda coisa para você ser feliz nesse mundo, a consciência tranquila. Mas nós temos, em relação a muitos assuntos, a nossa consciência está tranquila. Ela pode não estar tranquila em relação a outros assuntos, mas não tem problema. Nós vamos trabalhar para, ao final da nossa existência, estarmos com a consciência tranquila, porque é ela que nos trará a paz. É ela que vai fazer com que a gente descanse, durma, né? Com relação à vida material, a posse do necessário é o que traz felicidade nesse mundo. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Então, já a consciência tranquila, a gente tem que olhar meio de lado, porque a gente ainda não tem toda a nossa consciência tranquila em relação a isso, mas não tem problema. Deus espera. Mas a fé no futuro, isso não depende de muita coisa. Portanto, se eu tenho o necessário para viver, estou tranquilizando a minha consciência e tenho fé no futuro, eu posso me considerar feliz nesse mundo. O resto, tudo será me agregado. Se eu tiver fé, eu vou trabalhar para ter as coisas que eu quero ter nesse mundo. Se eu tiver minha consciência tranquila, eu vou ser um bom trabalhador, uma boa pessoa, uma pessoa ótima de relacionamento. E se eu tiver o necessário, eu posso até dividir com os outros. Desse modo, não precisa muito para ser feliz nessa terra, né? Nos diz os Espíritos. E aí, para nós encerrarmos, o tempo de Deus, o Espírito Camilo nos diz, no tempo de Deus há sabedoria. Porque ele alcança a nossa existência, ele sabe do que há, o que vai nos fazer bem e o que não vai nos fazer bem. Apesar de nós ainda não termos esse entendimento. No tempo de Deus há felicidade. Ele se alegra. No momento em que há que acontecer, que tem que acontecer alguma coisa e que há uma felicidade, é porque Deus está participando. No tempo de Deus há amizade. Porque nós hoje já o conhecemos. No tempo de Deus há amor. Não tenhamos dúvida disso, né? Então, para finalizarmos, o que nós desejamos é que realmente o nosso coração se abra para esse tempo. Não tenhamos essa ansiedade louca do mundo.
apesar de que ela nos chega. Mas vamos controlar esse desespero por ter tantas coisas que não vão me fazer bem, esse desespero por me sentir injustiçado, por me sentir coitado. Não, nada disso. Nesse mundo não há injustiçados. Todos nós que sofremos algum tipo de injustiça, com algumas exceções, é claro, né? Estamos passando por aprendizados. Aí alguém pode dizer, mas você nunca passou por injustiça para saber isso? Todos nós sofremos disso, em maior ou menor grau. O que não quer dizer que a gente deva ficar de braços cruzados vendo a injustiça acontecer. Não. Vamos buscar a justiça dos homens, mas a de Deus também. Portanto, essa caminhada que nós estamos fazendo, nós precisamos lembrar do Eclesiastes. Há um termo prescrito para mim, debaixo dos céus. E esse termo, nele, foi utilizada a lei de causa e efeito. Portanto, abra o meu coração para essa compreensão da vida espiritual e a nossa vida vai ter paz. Seja um dia bom, seja um dia ruim, chorando, brigando, sorrindo, mas levantando a nossa fé e agradecendo todos os dias por aquilo que temos, por estar abrindo a minha consciência e por estar exercitando a minha fé. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, tragam serenidade, equilíbrio e que vocês tenham uma tarefa muito linda, que é a implantação dessa casa. Né? Vocês foram presenteados por Deus. E o termo está escrito. Sente o Espírito da Joana de Anjos na sua vida, a partir de agora. Que Deus abençoe vocês. Que legal ouvir falar sobre o tempo, né, gente? Muito obrigado, Sóstenes, pela tua participação, muito oportuna mesmo. Lembrando, meus amigos, que as obras que ele empregou para fazer essa exposição foram as seguintes. O livro do Eclesiastes, né? Você fala muito, essa questão do tempo foi muito bem explorada. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Kardec, a Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, o Tempo de Deus, Espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, Vinha de Luz, Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, e o livro de Isaías também ele empregou. Tá? Nós queremos convidar a todos para que participem da palestra de semana que vem. Virá fazer a exposição Ângela Graciela de Liga Schroeder, que é a nossa vice-coordenadora lá do CEP na Federação. Também é muito interessante as palestras que ela faz também. E nós convidamos finalmente para que façamos mais uma prece de agradecimento a Deus por essa excelente oportunidade de estarmos aqui, não é? Ouvindo essas dissertações tão oportunas para o nosso dia a dia, especialmente, Senhor, com relação ao emprego do nosso tempo. Agradecemos por essas oportunidades que nos foram concedidas. De fato, como foi muito bem colocado, esta casa estava já há tempo planejada pela espiritualidade e foi incumbida esse grupo fazer com que, no tempo certo, ela surgisse, ela aparecesse aqui em São José para atender a uma parcela da comunidade que necessita e que deseja o estudo, o aprofundamento no Evangelho de Jesus, no Teu Evangelho, Senhor, por meio do Espiritismo. Abraça-nos, Jesus, nessa noite, agradecidos mais uma vez e pedimos para que a Tua paz continue sendo uma constante nas nossas vidas. Muito obrigado e que assim seja. Os passos acontecem agora, aqueles que desejarem, aguardem que serão encaminhados. Muito obrigado.